E eu imagino que boa parte das pessoas que estejam nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento já tenham algum conhecimento de cripto e entendam o conceito de transparência do blockchain, né, de que todas as transações são públicas e rastreáveis. É nisso que se baseia o trabalho da Chainalysis, que é justamente acompanhando as movimentações e as carteiras que têm suas informações todas públicas e que qualquer pessoa pode acessar, e fazendo isso de forma automática consegue entender comportamentos e catalogar de acordo com alguns critérios o que é uma transação ilícita, do que é uma transação lícita e entender como esses números conversam entre si. Agora, eu tenho pessoalmente uma dúvida aqui, Caio, que eu não sei se você vai conseguir me responder, mas quais são os critérios para se definir, por exemplo, que a carteira X é usada para fins ilegais? É claro que de um lado a gente tem situações óbvias, né? Então, quando acontece um roubo de criptomoedas, né? Alguma coisa é hackeada e enviada para uma outra carteira do próprio atacante ali, do hacker que cometeu esse crime, é muito fácil você colocar ali uma flag de que aquela wallet usada para fins ilícitos, então as carteiras com as quais ela interagir também, mas numa movimentação, por exemplo, de lavagem de dinheiro, como que a Chainalysis é capaz de detectar esse tipo de situação e colocar ali uma flag e entender que aquilo de fato foi usado para alguma atividade ilegal? Não, sem dúvida. Existem categorias e interações que não existe muito o que se investigar. Então, como você comentou, fundos roubados, simplesmente se existe um hack ou alguém tem seus fundos roubados, aquela carteira ali ela é identificada diretamente como vinculado a uma atividade criminosa. A mesma coisa funciona com golpes também. Então, a gente faz essa identificação e consegue oferecer aos nossos clientes e às pessoas que utilizam a nossa plataforma, as empresas que utilizam as nossas plataformas, uma segurança de que aquela carteira ela está de fato envolvida com essa atividade. Quando a gente fala em relação a outras categorias ou a outras transações, até no caso que você citou de lavagem de dinheiro, a gente acaba entrando muito num contexto que é relativo. Então, muitas vezes, a questão interpretativa a gente deixa para os nossos clientes, porque depende muito da questão da jurisdição também, certo? Algo que pode ser, por exemplo, considerado ilegal no Brasil, ele talvez não seja considerado legal na Colômbia, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. Um exemplo bem interessante seria sites de aposta. Então, plataformas de apostas nas quais você consegue entrar com seu dinheiro em criptomoedas e simplesmente fazer apostas em sites placares de jogos esportivos, de futebol, ou até mesmo games online, poker, sinuca, o que seja. Então, em algumas jurisdições, essa categoria ela seria considerada legal. Para outras jurisdições, ela já não é considerada legal, ela é uma atividade lícita como outras. Então, a gente deixa muito a critério dos nossos clientes também estabelecer aquilo que eles consideram como de risco ou não. A gente, inclusive, permite essa customização nas nossas plataformas, a gente permite que o cliente tenha condições de definir exatamente as características que estão de acordo com o apetite de risco delas, certo? Então, umas outras questões que a gente consegue levantar também seriam associadas a sanções. Então, a gente caracteriza e define essas carteiras como sancionadas porque diversas regulações, diversas jurisdições, elas estão também seguindo as orientações da OFAC, que seria aquele órgão norte-americano responsável por, enfim, estabelecer esse tipo de sanção. Mas, de modo geral, a gente tenta ser muito cuidadoso devido às mudanças e às grandes diferenças que existem espalhadas pelo mundo em termos daquilo que é considerado legal ou não. E aí, assim, pensando é, de alguém que não conhece exatamente a estrutura aí da empresa, né, alguém que está de fora, para mim parece óbvio que o serviço da Chainalysis pode ser muito útil para autoridades, para órgãos reguladores, mas quem mais pode utilizar esse serviço e como uma empresa ou uma entidade privada pode se beneficiar dos serviços que vocês oferecem? Exatamente. Então a gente consegue atuar tanto no setor privado como no setor público, como você comentou. No setor privado, qualquer empresa que tenha exposição, direta ou indireta, a criptomoedas, elas conseguem
se beneficiar das nossas plataformas, dos nossos serviços. A gente pode, por exemplo, inclusive empresas que não têm exposição, tá? A gente consegue, por exemplo, existem diversos clientes nossos que estão simplesmente interessados em ter um suporte investigativo. Ou seja, foram vítimas de ataque de ransomware ou simplesmente estão ali preocupadas com a possibilidade, já que a gente, inclusive, nós lançamos o nosso capítulo de atividade criminosa falando especificamente sobre ransomware, e a gente tem um valor significativo, tá certo, de volumes ali que passam, que vem aumentando de ano após ano. Então, empresas que estão simplesmente interessadas ali em garantir que elas tenham um mecanismo de rastreio caso venha ocorrer um ataque de ransomware na plataforma. Quando a gente traz para o mundo cripto, a gente pode falar de instituições financeiras que no momento não querem oferecer criptomoeda para os seus clientes, mas elas querem, por exemplo, ter interesse em fornecer serviços bancários para essas empresas de criptomoedas. Mas, ao mesmo tempo, elas querem garantir que essas empresas de criptomoeda elas tenham um programa de compliance que seja robusto, que elas consigam, então, monitorar transações, avaliar a origem e o destino dos fundos, das carteiras ali que estão custodiadas ali por essa plataforma. Então, a partir disso, a gente consegue também apoiar essas instituições financeiras e, obviamente, também as empresas que trabalham diretamente ali com criptomoedas. Então, exchanges, elas têm a possibilidade de fazer um monitoramento transacional e evitar, por exemplo, que seus clientes interajam com cédulas de financiamento ao terrorismo, ou até mesmo com entidades sancionadas, ou com qualquer outra, sejam até vítimas de scam, de golpes. É possível também fazer isso, criar mecanismos ali de proteção do cliente utilizando as nossas plataformas também. Então, a gente consegue, de fato, ter uma vasta possibilidade ali de atender diversos clientes que atuam em qualquer área do setor de criptomoedas, inclusive também nas finanças descentralizadas no DeFi. A gente tem, por exemplo, algumas plataformas que trabalham conosco que querem, por exemplo, evitar que algo que tenha tido alguma exposição à atividade ilícita esteja interagindo com determinadas piscinas de liquidez ou que estejam ali interagindo com determinados marketplaces de NFTs ou coisas do tipo. Então, a gente consegue atender praticamente, eu ouso dizer que todas as áreas de atuação ali voltadas para criptomoedas, a gente consegue, então, trazer um pouco mais de visibilidade aí através das nossas soluções.